além de um sonho. Alô? Oi, meu filho. Faz alguns dias que não conversamos e eu queria saber como você está. Eu resolvi ligar porque estava pensando em você. Ô mãe, benção, tá tudo bem sim, mãe. Eu tô na estrada, mas tá tudo bem. Tô aqui trabalhando, correndo atrás dos sonhos. Eu sei. Desde pequeno você sempre foi assim. Nunca teve medo de lutar pelo que queria. É, a gente tenta, né? Eu e seus irmãos estávamos lembrando de você hoje. Dá uma saudade danada. Também, mãe, também sinto saudade de vocês. Mas fico feliz em saber que você está realizando seus sonhos. Nem sempre foi fácil. Eu sei disso. Verdade, mãe, não mesmo, viu? Só promete uma coisa pra mim? O quê? Se cuida. Tá bom, mãe, pode deixar, eu vou me cuidar sim. Eu te amo, meu filho. Também te amo, mãe. A saudade é uma das cargas mais pesadas que um caminhoneiro transporta. Ela não aparece nos documentos da viagem. Não ocupa espaço no trailer, mas acompanha cada quilômetro percorrido. Quando deixei o Brasil, não carregava riquezas nem garantias sobre o futuro. Carregava apenas esperança. Olha os blocos de gelo caindo, ó. Essa é a Rota 80, gente. Passando aqui por cima de Califórnia, pegando pra Nevada. Que aí depois a gente vai descer pra Rota 40. Mas eu vou te falar, viu? Não recomendo passar por essa rota aqui, a não ser que não tenha jeito. E ó, como é que tá a neve. Pensei que a gente nunca ia precisar de usar corrente, mas sempre tem uma primeira vez para tudo. Galera, hoje deu ruim pra nós, teve que parar aqui pra colocar corrente, ó. Daqui pra lá não passa sem corrente. Olha isso. É, galera, hoje a mulher tá dando entrevista até pra TV aí, ó. Essa mulher minha é lascada mesmo, viu? Virado no 12. E rasgando o inglês pra televisão, ó. Como é que mexe com a mulher dessa? Desembolado desse tanto. Às vezes, a vida nos leva por estradas que nunca imaginamos percorrer, levando apenas esperança. A esperança de que, em algum lugar além do horizonte, existia uma oportunidade esperando por mim. Como milhares de brasileiros, eu cheguei aos Estados Unidos disposto a fazer o que fosse necessário. Mas existe algo curioso sobre os sonhos. Mesmo quando desistimos deles, eles nem sempre desistem de nós. Havia um sonho que eu já tinha guardado numa gaveta da memória.
um sonho que eu considerava impossível. Ser caminhoneiro. Durante muito tempo, aquilo parecia distante demais da minha realidade. Mas a estrada tinha outros planos. E o que eu não sabia era que ela estava me preparando para viver uma das maiores experiências da minha vida. Esta não é apenas uma história sobre caminhões. É uma história sobre fé, sobre persistência, sobre recomeços, sobre duas pessoas que decidiram caminhar juntas, mesmo sem saber exatamente para onde a vida as levaria. E, principalmente, é uma história sobre sonhos que se recusam a morrer. A vida de um caminhoneiro não começa quando ele gira a chave do caminhão. Ela começa muito antes. Começa nas escolhas difíceis, nos sacrifícios silenciosos, nas despedidas que ninguém vê. Enquanto muitos dormem, existe alguém cruzando estados, enfrentando chuva, vento, trânsito e milhas sem fim, mas cada milha carrega uma história. E a minha história mudou completamente no dia em que percebi que aquele sonho esquecido estava voltando à vida. Eu me tornei caminhoneiro. Ainda me lembro da sensação de sentar naquele banco pela primeira vez. As mãos no volante, o coração acelerado, e a certeza de que Deus havia escrito uma história muito maior do que eu imaginava. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. Meu segundo maior sonho sempre foi conhecer Nova York. Aquela cidade que eu via apenas em filmes. Os prédios gigantes, as luzes, as ruas famosas. Um lugar que parecia tão distante para alguém que nasceu do outro lado do continente. E então, aconteceu algo que jamais esquecerei. Minha primeira missão como caminhoneiro seria descarregar justamente em Nova York. Às vezes, a vida escreve roteiros que nenhum ser humano seria capaz de imaginar. Eu estava realizando dois sonhos ao mesmo tempo. O caminhão seguia pela estrada, e eu seguia olhando pela janela, tentando acreditar que aquilo era real. Mas havia algo ainda mais especial. Eu não estava sozinho. Ao meu lado estava minha esposa, a mulher que acreditou quando tudo ainda era apenas um plano. A mulher que enfrentou as incertezas comigo, que sonhou comigo, que lutou comigo, que comemorou cada pequena vitória como se fosse uma grande conquista. Porque os sonhos mais bonitos não são aqueles que realizamos sozinhos, são aqueles que dividimos com quem amamos. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas os destinos que alcancei. Vejo cada dificuldade que me fortaleceu, cada porta fechada que me direcionou para algo melhor, cada momento em que pensei em desistir. Porque foi justamente nesses momentos que a história estava sendo construída. A estrada me ensinou algo valioso. O sucesso não acontece de repente. Ele é construído um pouco de cada vez, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Hoje, enquanto observo a estrada desaparecer no horizonte, penso em tudo o que aconteceu. Penso naquele homem que deixou o Brasil carregando apenas esperança. Penso nos sonhos que pareciam impossíveis. Penso nos desafios que pareciam grandes demais. E percebo que cada etapa teve um propósito. A vida não nos entrega mapas completos. Ela nos mostra apenas o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que torna a jornada tão especial. Porque a verdadeira vitória não está apenas no destino. Ela está em quem nos tornamos durante o caminho. Se existe algo que aprendi, é que nenhum sonho é pequeno demais quando Deus está no comando da direção. E nenhum obstáculo é grande demais quando existe fé para continuar. A estrada continua. Novos destinos virão. Novos desafios aparecerão. Mas uma coisa jamais mudará: a gratidão. Gratidão pelas oportunidades. Gratidão pelas pessoas que caminharam ao meu lado. E gratidão por ter descoberto que alguns sonhos apenas esperam o momento certo para acontecer. Porque, no final das contas, a vida é como uma longa rodovia. Alguns entram, alguns saem. Alguns deixam marcas para sempre. E quando o último capítulo chegar, eu espero poder olhar para trás e dizer: valeu a pena cada quilômetro. Valeu a pena cada luta. Valeu a pena acreditar. Fim de viagem? Não. Apenas o começo de uma nova estrada.